nós reiniciamos, por assim dizer, do zero o tratamento editorial do texto, no sentido em que fizemos um cotejo entre essa edição base de 1958 e as edições mais recentes que vinham sido publicadas já com a grafia atualizada pelo Acordo Ortográfico de 1990. Uma coisa que deve ser dita sobre o Acordo Ortográfico de 1990 e que não é tão conhecida é que Guimarães Rosa foi relator no Conselho Federal de Cultura da primeira proposta feita por filólogos portugueses e brasileiros para a realização desse famigerado Acordo Ortográfico que tanta polêmica levantou e levanta. E ele escreveu um parecer radicalmente contrário à unificação das grafias portuguesa e brasileira, porque ele não via sentido na uniformização que era puramente mercadológica, na opinião dele, e na obliteração da imensa diversidade dos dialetos que existem no Brasil e mesmo em Portugal, nos países de língua portuguesa na África. Então, partindo desse princípio da hostilidade dele contra qualquer alteração das grafias antigas e do uso que ele fez, do uso intensivo que ele fez dessas variantes, nós optamos por minimizar as diferenças em relação à edição base, não menosprezando o ótimo trabalho que a editora anterior do romance vinha fazendo. Nós decidimos fazer tábula rasa, por assim dizer, e começar a restituir hífens, acentos e diacríticos que, na nossa opinião, não deveriam nunca ter sido suprimidos, em primeiro lugar porque, num caso mais forte para ser citado, é que as centenas de neologismos inventados pelo Guimarães Rosa vinham sendo tratados da mesma maneira que as palavras correntes do português, no sentido em que ideia perdeu acento, muito bem, por causa do ditongo, mas como tirar o acento de Tutameia, por exemplo, que é um livro famoso do Guimarães Rosa que eu estou citando aqui como exemplo paradigmático. Como diz o Augusto Matraga numa passagem do conto de Sagarana, e eu pensei isso no momento de ver esse acento e o que fazer com eles, só vão tirar esse acento por riba de eu defunto. Eu pensei nisso e, de fato, a companhia nos deu total liberdade para restituir, né, essa feição textual do livro, que é um trabalho bem parecido, na minha opinião, com os de restauradores de pinturas antigas. Nós temos consciência de que é uma intervenção artificial, até certo modo, porque a grafia corrente foi modificada, mas, por exemplo, como tirar o acento agudo da sílaba final de Buriti? Em nenhuma regra do século XX, nenhuma regra ortográfica, esse acento era previsto. Como tirar o acento subtônico, que é o acento da crase, da palavra umbuzeiro? Porque a palavra umbu nunca teve acento agudo na última sílaba. Então, como tirar um acento subtônico que especificamente estava ali e foi reproduzido nas edições do romance até 1967, quando o escritor morreu e deixou de supervisionar pessoalmente todas as edições, porque essa também é uma característica muito conhecida do Guimarães Rosa entre os editores dos livros dele, que ele tinha um cuidado muito obsessivo, talvez até demais, né, com a revisão e com todos os detalhes, na verdade, do livro, a capa, o papel, o espaçamento da fonte. Ele supervisionava pessoalmente não só as edições brasileiras, né? Como ele era fluente em muitas línguas, ele pôde, no caso do Grande Sertão Veredas, supervisionar pessoalmente as traduções em inglês, italiano e alemã. Então imaginem que toda essa aura que o Guimarães Rosa dava aos seus textos, nós imaginamos que ela deveria ter sido preservada e restituída em muitos casos. Nós fizemos cerca de, se não me engano, 105 alterações no texto do romance em relação à última edição, que era a 21ª. Para citar um exemplo que é filosoficamente importante, o substantivo bem-querer foi transformado em uma palavra apenas, o que é correto segundo o novo acordo ortográfico, então você grafa bem-querer tudo junto e com M. Mas na edição de 1958 está lá bem-querer, com os dois termos bem separados por um hífen,
que havia sido suprimido nas edições recentes. E eu fiquei um pouco assustado com isso, porque a palavra bem, a palavra bom, a palavra belo, essas palavras são motivos filosóficos muito importantes no livro. Então, para ressaltar a presença ali da palavra bem, nós contrariamos, assim, por assim dizer, subvertemos as regras ortográficas para permitir que o substantivo, esse substantivo rosiano tão bonito pudesse voltar à apreciação dos leitores do século XXI.